Oi pessoal, nesse vídeo estarei fazendo a correção da atividade que foi proposta na aula anterior, né? Então, o que a questão está pedindo, né? A questão 29. Expressa em notação científica cada um dos números abaixo, né? Na letra A, a gente tem 12,6 milhões. Então, nesse caso aqui, para que a gente consiga transformar em notação científica, a gente tem que passar esses 12,6 milhões em numeração do sistema decimal, que é o sistema convencional que utilizamos para realizar cálculos, né? Então, como ficaria esse número aqui, sem ser por extenso, né? Porque aqui ele está por extenso, tá? Milhões, né? E eu quero só sistema de numeração decimal. Então, esse número vai ser escrito dessa forma: 12 milhões e 600 mil. Pronto, a gente já tem na nossa notação convencional. Então, o que eu vou fazer? Todo número é como se tivesse uma vírgula aqui, né? Todo número, porque se eu adicionar zeros aqui, não vai alterar o valor do meu número, né? Não vai alterar o valor dele. Então, o que eu vou fazer? Eu vou caminhar com essa vírgula, que eu vou deslocar ela, até que fique apenas um número significativo à esquerda dessa vírgula, né? Vou deixar ela bem aqui. Ou seja, o que é um número significativo? Um número diferente de zero, né? Antes dessa vírgula. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa parte aqui, ó, que é a parte que é significativa, ou seja, a parte que tem valor. Porque esses zeros aqui, ele não tem valor nenhum, né? Tanto faz eu colocar 1,26 como 1,2600 ou é assim por diante, então. E o que eu vou fazer? Eu vou colocar esse número na base 10, né? Ou seja, eu vou pegar 1,26 vezes 10 elevado a uma determinada potência, né? Agora, para mim definir essa potência, eu tenho que... O que vai definir essa potência? Vai ser justamente o deslocamento da vírgula, né? Já que ela está aqui, ela vai andar quantas casas até chegar aqui? Vamos fazer essa contagem, né? Ela está aqui, andou uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, esse 7 vai ser o nosso expoente aqui da potência. Pronto, feito isso, a gente concluiu essa questão, né? A gente colocou em notação científica. Pronto, próximo item, né? A gente vai ter aqui 361 vezes 10 elevado à sexta potência. Aí vocês vão me perguntar, professor, mas eu tenho que colocar por extenso que nem esse? Não é necessário. A gente já tem meio caminho andado aqui, né? A gente já está com 361 vezes 10 elevado a 6, né? Então a gente já tem um número em potência de base 10. O que a gente vai fazer? A gente vai contar como se a vírgula tivesse aqui e vai andar essas casas até que fique apenas um número aqui, né? Como a nossa exigência. Então, se eu andar esse número vem aqui, o que vai alterar? Vai alterar isso aqui, né? Esse expoente apenas. Então eu vou ter aqui 3,61 vezes 10, né? Agora o que vai definir é isso aqui, ó. Já tenho 6 aqui, né? O que eu vou somar aqui, ó? Pronto, a vírgula está aqui, ela andou uma, ela andou duas, né? Então eu vou acrescentar 2 aqui, né? Que é o deslocamento da vírgula. Então eu vou ficar com 3,61 vezes 10. Quanto é 6 mais 2? É 8, né? 10 elevado a 8. Então essa é bem tranquila. Pessoal, essa C aqui, ela é bem semelhante à A, né? Que a gente tem escrito por extenso milhões lá na A, aqui a gente vai ter escrito bilhões, né? E o que seria 15 bilhões? Seria 15 e 9 zeros, né? Milhões é 6 zeros, bilhões é 9 casas decimais, né? Então a gente vai 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pronto, a gente tem 15 bilhões aí, escrito no sistema de numeração decimal. E o que a gente vai fazer? A gente vai trazer a vírgula que está aqui, né, oculta, e deslocar ela até que fique bem aqui. Então a gente vai ter 1,5, esses zeros aqui não tem valência de nada, né? Vezes 10
Qual foi o deslocamento da vírgula? Ela está aqui, ela andou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 casas decimais. Então, eu vou colocar o meu expoente 10, né? Pronto, simples assim. Nesse item D, ela vai exigir um pouco mais de dedução de vocês, né? Porque quando a gente tem números menores que zero, como é o caso desse número aqui, você observa pelo expoente negativo aqui na potência, quando a gente anda para cá, né, quando é necessário a gente andar para cá, quando é o caso de números menores que 1, perdão, não menores que zero, quando a gente anda para cá, para esse lado, né, quando a gente desloca a vírgula para a direita, a gente coloca o expoente negativo. Quando a gente desloca para a esquerda, né, para cá, como a gente fez aqui com esses outros exemplos, né, com esses outros itens, a gente coloca o expoente positivo. Então, o que, que vai acontecer aqui? Ó? Eu tenho que deixar apenas um número, né, inteiro aqui antes da vírgula. No caso aqui tem 3, então eu tenho que deslocar essa vírgula até que fique apenas 1. Então, eu vou deslocar até que fique dessa forma. Vezes 10, né? Então, quanto foi que eu desloquei aqui? Ela estava aqui, né? Ela andou 1, 2 casas. Então, eu vou fazer o mesmo processo que eu fiz no item anterior, né? Vou adicionar, né? Como eu andei para a esquerda, eu vou adicionar a quantidade de casas que eu andei. Olha aqui, ó. Eu estava aqui, eu andei 1, 2, né? Então, vai ser menos 5 mais 2. Quanto é que vai dar isso aqui? Vai dar 4,586 vezes 10, menos 5, menos 2, questão de jogo de sinal aqui, né? Menos 5, menos 2 vai dar igual a menos 3, né? Então, essa será a nossa notação correta. Olha aqui, pessoal, aqui eu tenho o mesmo caso da questão anterior, né? Do item anterior. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deslocar essa vírgula, né? Até que aqui eu tenho como se ela estivesse aqui. Eu tenho que deslocar essa vírgula até que fique apenas um número antes dela, né? Então vai ficar dessa forma. Eu andei dela daqui, eu andei com ela daqui para cá, né? Eu desloquei ela. Então, a gente vai ter vezes 10 a menos 3. Agora, quando eu ando, né? Quando eu acabei de falar, quando eu ando para esquerda, eu vou ter que adicionar, né? Vai ser positivo. Então, quantas casas eu andei aqui para a esquerda? 1, 2, 3, né? Ou seja, estava aqui, andei 1, 2, 3. Então, eu tenho que somar 3 aqui, ó. Entenderam? Se eu andei 3 casas, eu tenho que somar 3. Então, o que vai acontecer? Eu vou repetir esse valor, que eu já tenho como correto. Coloco na base 10. Quanto é menos 3 mais 3? Vai dar 0, não é isso? Menos 3 mais 3 vai dar 0. Então, nem é necessário eu estar colocando 3,6 vezes 3, perdão, 3,576 vezes 10 elevado a 0, né? Não preciso colocar, porque 10 elevado a 0 é igual a 1, né? E todo número multiplicado por 1 é igual a ele próprio. Então, a gente vai ter o próprio número, né? Pronto. Então, eu cancelei a anotação, mas se vocês quiserem deixar dessa forma aqui, não vai estar errado, vai estar escrito em notação científica. Pessoal, esse item F, né, é bem extenso, né? Você observa que tem 13 zeros aqui, contando com esse zero que está à esquerda da vírgula, né? E um lá no finalzinho. Então, nesse caso aqui, a gente tem que deixar um número significativo, ou seja, um algarismo significativo antes da vírgula. No caso, o zero aqui, ele não tem significância, né? Então, a gente tem que deixar o 1, né? Que é o único número significativo que a gente tem aqui nesse número, né? O único algarismo com significância que a gente tem.
Então, o que que eu vou fazer? Deslocar a vírgula para a direita, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar o 1 aqui, que é o único número que eu tenho que tem significado, e a vírgula vai ficar depois dele. Então, para que a vírgula fique depois dele, quantas casas eu tenho que deslocar aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 casas, né? Então eu vou ter 1,0, que não é necessário nem eu colocar 1,0, basta eu colocar apenas 1, mas eu vou colocar aqui só para a gente compreender melhor, né? Então vai ficar 1,0 vezes 10, né? Eu quero, a notação científica é na base 10, então todo número tem que colocar na base 10. Vezes 10, aí qual for o deslocamento? Vou contar de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, né? 13. Deslocou 13 casas. Agora, quando eu desloco para a direita, o expoente vai ser negativo, né? Então, a resposta vai ser isso aqui. Ou apenas 1, né? Porque 1,0 não faz diferença nenhuma. 1 vezes 10 elevado a menos 13. Pronto, esse aqui vai ser a nossa resposta essa questão. Então a gente concluiu a questão 29. Tudo bem, confiram aí. Então, pessoal, nesse momento a gente vai estar dando início à correção da questão 30, né, que é a nossa querida questão 30, onde vocês tiveram mais dúvidas, onde vocês me perguntaram bastante. Alguns não conseguiram resolver, mas a gente vai estar fazendo essa resolução aqui juntos, né? Então, o que que a questão pede? Dois planetas A e B giram em torno de um Sol S em órbitas praticamente circulares, né? Vocês estão observando aqui, ó, tem o planeta B e o planeta A, eles giram, né? Representando o giro deles, né? A órbita deles representada por esse círculo aqui, essa circunferência. Então, a distância de A até S, o Sol, né? De A até o Sol, o S, é de 15,10 elevado à sétima potência, né? E a distância de B até S é de 2,3 vezes 10 elevado à oitava potência quilômetros, né? Então, a gente tem as duas distâncias, né? De B até S e de A até S. Desprezando os diâmetros desses astros, calcule a distância máxima e a distância mínima entre A e B e expresse-as em notação científica, né? Então, pessoal, o que seria essa distância máxima e essa distância mínima, né? Como sabemos, né, esses planetas eles não estão parados aqui, eles giram em torno de S, né? Então vai chegar um momento em que A vai ter uma maior aproximação de B, né? E qual seria esse momento? Quando os dois estiverem alinhados com S, né? Olha aqui nessa posição aqui que vocês podem observar. Essa aqui será a menor distância entre A e B, né? Quando eles estiverem alinhados a S dessa forma, né? Do mesmo lado em relação a S. E quando será a maior distância? Quando ambos também estiverem alinhados, só que de lados opostos a S. Ó. Um está de um lado de S e o outro está do outro lado, né? Então a gente vai ter a maior distância entre A e B aqui, e a gente vai ter a menor distância entre A e B aqui. Então a gente vai ter duas formas, né, de resolver isso aqui. A primeira fórmula, né, a primeira forma de resolver é transformando esses números aqui em números de sistema, né, decimal, ou seja, os números convencionais, sem ser em notação científica, porque aqui eles estão representados. Esse aqui nem tanto, mas esse está representado em notação científica, né? Então, pessoal, o que seria essa menor distância aqui, ó? Vocês concordam que essa menor distância seria de B até S, né? A gente tem já tem essa distância, né, de B até S, que é esse valor aqui, ó, 2,3 vezes 10 à oitava potência. A gente tem esse valor aqui. E a de A, então, a distância será essa, né? Então, vai ser B de B a S menos A a S, não é isso? A gente tira isso para a gente ficar com isso. Então, o que que vai ser? Vai ser essa distância aqui, de B até S, né? Esse Dzinho minúsculo aqui, que é a menor distância, vai ser B
até S menos a distância de A até S, né? Então a gente vai ter isso aqui para representar a menor distância. Então, mas não dá para a gente fazer, né, esses cálculos, sendo que a gente tem potência de base 10, mas com expoentes diferentes, né? Então, o que a gente poderia fazer? A gente poderia transformar esses números, ou então colocar, né, ambos com expoentes iguais, já que esse aqui, ó, é elevado a 7, mas a vírgula está aqui, a gente pode andar para cá, para a esquerda, e transformar isso aqui no 8, né? Então vai ficar dessa forma, 1,5 vezes 10 elevado a 8, né? Porque andou uma casa para a esquerda, e toda vez que anda uma casa para a esquerda, a gente soma uma unidade ao expoente, né? Então, esse vai ficar assim, e esse vai ficar dessa forma que já estava, né? Então, ambos estão elevados a 8, né? Essas bases 10 aqui estão elevadas a 8. Então, dá para a gente trabalhar somente com esses dois números aqui, né? E depois fazer complementar. Então, o que a gente vai ter aqui, ó? Distância menor entre B e A, né? Entre A e B, vai ser igual a... Qual a distância aqui, ó? Quem é o AS aqui? Quem é o BS, né? 2,3 vezes 10 elevado à oitava potência, menos quem é a distância de AS, vai ser 1,5 vezes 10 elevado à oitava potência, né? Isso a gente já tendo transformado aqui, né? Para a gente poder resolver, né? Podendo resolver essa operação de forma mais fácil, né? Então a gente pode esquecer isso aqui por enquanto, né? Essas bases aqui, e trabalhar somente com esses elementos aqui, ó, que a gente tem aqui. Então a gente pode ter dessa forma aqui, menos 1,5, né? Quanto é que vai dar isso aqui, ó? Vamos fazer aqui a continha, né? A gente vai ter 2,3 menos 1,5. A gente faz da forma convencional, né? Isso aqui é uma subtração, né? Então, quanto é 3 menos 5? Não dá, a gente pede emprestado aqui. Vai ficar 13. 13 menos 5, a gente vai ter 8. E aqui a gente vai ficar com 1, né? 1 menos 1, 0, né? 0,8. Então, esse valor aqui, ó, a gente vai ter 0,8. E agora a gente coloca somente esse negocinho aqui, né? Essa base 10 vezes 10 elevado a 8. Pronto. Tá pronto, né? Está terminado? Não. Porque ele pede notação científica. Isso aqui estaria o valor correto, só que não está em notação científica. Por que não está? Porque à direita, né, à esquerda da vírgula, a gente não tem um número significativo, a gente vai ter 0. Então o que eu vou fazer? Eu vou caminhar com essa vírgula para a direita, e quando a gente caminhar a vírgula para a direita, a gente diminui um expoente, né, uma unidade no expoente. Então a gente caminhou uma para cá para a direita, a gente ficou com 8 vezes 10 elevado, aqui era 8, né? Fica 8 menos 1, porque a gente diminuiu uma unidade. Então o resultado vai ser 8 vezes 10 elevado a 7, né? Então essa aqui será a menor distância. Agora a gente vai calcular a maior distância, né? Qual vai ser a maior distância aqui entre esses elementos aqui? Vai ser essa, né? Então o que a gente vai fazer aqui, pessoal? A gente vai... Aqui a gente diminuiu, né? Na menor distância a gente diminuiu. Mas aqui, se vocês observarem, a gente tem essa distância aqui entre B e S, e a gente tem outra distância entre A e S, né? Então, AS mais BS, não é isso? Então a gente vai somar, né? Ao invés de subtrair, a gente vai somar. Então o que vai acontecer aqui, ó? Olha aqui. A gente tem os mesmos valores, né? A gente pode trabalhar da mesma forma que a gente fez. D maiúsculo, que é a distância, a maior distância, de B. A gente vai ter BS, no lugar de ser menos, a gente vai ter mais, né? Porque a gente vai estar somando distâncias. Então, como é que vai ficar? D é igual a... Vamos fazer o mesmo procedimento, 2,3 vezes 10 elevado a 8. Mais, no lugar de ser menos, vai ser mais agora, viu, pessoal? 1,5 vezes 10 elevado a 8, né? Vou separar aqui para a gente não atrapalhar. Então, vamos lá.
a gente pode fazer o cálculo, né? A gente vai esquecer isso aqui por enquanto, depois a gente volta com ele. A gente pode esquecer isso aqui por enquanto, então vamos lá. A gente vai ficar com 2,5 mais 1,5. Então, quanto é que vai dar isso aqui? Vamos fazer a continha aqui também, né? Da mesma forma, 2,3 mais, no lugar de ser menos vai ser mais 1,5. Quanto é 5 mais 3? 8. 2 mais 1, 3, né? E a vírgula vai ficar na casa que está alinhada aqui, da mesma forma que a gente fez aqui, né? Então a gente vai ter o que aqui, ó? A gente vai ter 3,8 vezes 10 elevado a 8, né? Então, já que aqui só tem um número antes da vírgula, então está ok, né? Tem um número significativo, a gente tem um 3 aqui. Então a gente para por aqui. Essa é a maior distância entre A e B. E essa vai ser a menor distância entre A e B, né? Estamos entendidos, né, pessoal? Então, vamos para a próxima questão. Pessoal, questão 31. Vamos lá. Na abertura do capítulo, vimos que a massa do Sol é de aproximadamente 2 vezes 10 elevado a 30 kg. Expresse em notação científica a massa em toneladas. Pessoal, eu fiz aqui um pequeno exemplo, né? A gente tem a massa do Sol aqui, né? Eu já anotei aqui. Eu fiz um pequeno exemplo aqui, afirmando, né, pelo Sistema Internacional de Pesos e Medidas, uma tonelada equivale a 1.000 kg. Então, para me saber uma quantidade em quilogramas, em toneladas, eu tenho que dividir esse valor, né, que eu tenho por 1.000. Então, no caso aqui eu tenho 10.000 quilogramas. Eu divido 10.000 por 1.000, vai dar igual a 10, né? Então, 10.000 quilogramas é igual a 10 toneladas. Então, representando esses dois valores aqui em notação científica, como é que eu vou ter aqui, ó? Se aqui eu tenho 10.000, tenho 1 e 4 zeros, né? Então, 1 vezes 10 elevado a 4, né? Aqui eu vou ter 1 vezes 10 elevado a 1, né? Que é igual a 10, né? Então, são 10 toneladas. Então, o que aconteceu aqui? Se vocês observarem, né, qual a diferença desses dois valores aqui, ó? Um está elevado a 4 e o outro está elevado a 1. Então, se vocês observarem, foi retirado desse valor aqui, ó, 3 unidades, né? Não é isso? Então, se eu tenho um valor em quilogramas e quero transformar em toneladas, eu tenho que tirar do meu expoente 3 unidades para poder ter esse valor aqui, ó. No meu caso aqui. Pronto, isso aqui é só um exemplo. Agora vamos para a solução aqui. Qual é o meu valor que eu tenho, né? Meu valor que eu tenho em quilograma, 2 vezes 10 elevado a 30, né? Então eu simplesmente vou fazer isso, vou tirar 3, né, que representa 1.000, né? Representa uma divisão por 1.000. Eu vou tirar 3, então eu vou ficar com 2 vezes 10 elevado a 30 menos 3. Eu vou tirar esses 3 do meu expoente, né, para poder eu fazer essa divisão por 1.000, né? Se eu tirar 3 aqui, ó, por exemplo, se eu quiser uma divisão por 10.000, eu vou tirar 4. Se eu tiver por 100.000, eu vou tirar 5 unidades do expoente, porque cada unidade desse vai representar o deslocamento da vírgula, né? Então, vai representar um zero a mais. Então, basta eu tirar 3 aqui para mim ter esse valor, né? Então, a massa em toneladas do Sol vai ser igual a 2 vezes 10 elevado a 27. Pronto, essa aqui é a minha resposta, né? Toneladas. Pronto, essa aqui vai ser minha resposta. Simples assim, né? Vamos para o item B. Item B. Reações químicas no núcleo solar convertem 6 vezes 10 elevado a 11 kg de hidrogênio em hélio por segundo. Sabendo que um ano tem aproximadamente 3 vezes 10 elevado a 7 segundos, quantas toneladas de hidrogênio são convertidas em hélio por ano no núcleo do Sol? Bom, pessoal, se vocês observarem aqui, ele está perguntando quantas toneladas de hidrogênio são convertidas em hélio, né? Se vocês observarem, o primeiro valor que a gente tem aqui está em quilogramas, não está em toneladas. Então a gente vai transformar, né,
quilograma, né, esse valor que está em quilogramas, a gente vai transformar em toneladas. Então é o mesmo processo que a gente fez na questão anterior, né? A gente diminui 3 aqui, né? Porque a gente vai dividir por 1000. Então vai ficar 6 vezes 10. 11 menos 3 vai ficar 8. Então não vai ser mais quilogramas, né, a cada segundo, vai ser toneladas a cada segundo. Pronto. Para poder a gente dar um valor no final aqui, né, sem precisar estar convertendo depois. A gente converte logo para não precisar converter depois. Então, ele está afirmando que um ano tem aproximadamente 3 vezes 10 elevado a 7 segundos. Então, o que a gente vai fazer? Simplesmente, a gente vai multiplicar a quantidade de toneladas por segundo, que é esse valor aqui, vezes a quantidade de segundos, a quantidade aproximada de segundos que um ano tem, né? Simplesmente a gente vai fazer isso. Pronto. Aqui, pessoal, a gente pode muito bem agrupar, né, essa questão. Vamos deixar, como tudo aqui é multiplicação, né, tudo aqui a gente tem várias multiplicações, a gente pode colocar esses termos aqui de potência separado do outro, né? Então, a gente pode muito bem fazer isso. A gente vai ficar com esses dois aqui, ó, termos semelhantes. Então a gente vai resolver. Quanto é 6 vezes 3? 18, né, pessoal? E aqui, ó, a gente tem multiplicação de potências de bases iguais, né? Então, pelo que a gente viu nas aulas presenciais lá, né, na escola, potências de bases iguais, né? Multiplicação de potências de bases iguais, a gente repete a base e faz o que? Soma os expoentes. Quanto é 8 mais 7? A gente vai ter 15, né? Pronto, a gente vai ter isso, esse resultado. Só que ele está pedindo em notação científica, né? Na verdade, ele não está pedindo em notação científica aqui na questão, né? Mas vamos fazer em notação científica para ficar mais bonitinho. Então, o que a gente vai fazer, né? A gente tem que deixar apenas um algarismo aqui antes da vírgula, né? Então, a gente andar para cá, vai ficar 1,8. E o que a gente faz? Acrescenta 1 ao nosso expoente, né? Que vai ficar 15 mais 1. Então, a gente vai ter 1,8 vezes 10 elevado a 16, né? Como a gente andou a vírgula para esquerda, a gente acrescenta, né? Mais um. Se a gente tivesse andado para direita, a gente ia diminuir, né? Então, esse é o nosso resultado. Esse resultado vai ser em toneladas. Então, pessoal, questão 32 e última da nossa atividade, né? O que está pedindo aqui, ó? Cada mililitro de sangue humano contém, em média, 5 vezes 10 elevado à sexta potência de glóbulos vermelhos. O corpo de um ser humano adulto tem cerca de 5,5 litros de sangue. De acordo com esses dados, qual é o número médio de glóbulos vermelhos que há no corpo de um adulto, né? Então, ele quer saber, né? Quanto que 5,5 litros, né? Quantos glóbulos vermelhos vai conter nesses 5,5 litros que são a quantidade de sangue existente no corpo de um adulto, né? Então, o primeiro caso, né? A primeira situação que a gente deve observar é que aqui a gente tem a cada ml e aqui a gente tem a quantidade em litros, né? Então, sabemos que 1 litro contém 1000 mililitros, ou seja, 1 ml é 1 litro dividido em 1000, né? Então, sabendo disso, vamos transformar essa quantidade aqui que está em litros, vamos transformar em ml. Então, como é que a gente vai fazer? A gente pega isso aqui e multiplica, simplesmente multiplica por 1000, né? Então, a gente vai ter 5,5 vezes 1000. Esse resultado aqui, eu não vou fazer para a gente não perder muito tempo, mas vai dar 5.500. Façam aí, viu, pessoal? Eu estou fazendo aqui para o vídeo não ficar muito extenso, mas façam esse cálculo aí, né? Então, a gente vai ter 5.500 ml, né? Pronto, e agora é simplesmente a gente pegar, como a gente tem ml, se a cada ml a gente tem 5 vezes 10 elevado a 6, então, se a gente multiplicar esse valor aqui, ó, a quantidade de ml
pela quantidade de glóbulos por ml, a gente vai ter o nosso resultado. Agora tem um detalhe, pessoal. Aqui está em notação científica e aqui não está. Então, como a gente pode resolver essa questão de forma mais simples, né? Ou a gente poderia transformar isso aqui em números convencionais, né? Números do sistema de numeração de base 10, o sistema de numeração decimal, ou a gente pode converter isso aqui em notação científica, né? Que seria mais viável, né? Então, vamos converter. Como a gente faz 5,5, né? A gente anda a vírgula 1, 2, 3, 4 vezes 10. Como a gente andou 1, 2, 3, né? No caso, 4 não, 3, viu? Que é como se a vírgula tivesse que andasse 1, 2, 3. Então a gente vai ter 5,5 vezes 10 elevado a 3. Vezes nosso valor que a gente já tinha, né? Que é a quantidade de glóbulos por ml. Pronto, agora a gente pode já resolver, né? Pessoal, vamos resolver, né? Igual a gente fez na questão anterior. Vamos colocar 5,5 vezes 5, né? Quanto é que vai dar isso aqui? 5,5 vezes 5, vamos colocar aqui juntinho, né? Para a gente colocar as duas potências juntas também, né? Vezes 5 vezes 10. Só é possível a gente fazer isso aqui, pessoal, porque a operação que tem aqui é só a multiplicação. Por isso que é possível a gente reordenar esses valores, né? Mas se não fosse só a multiplicação, não seria possível a gente reordenar esses valores, né? Então vamos resolver aqui 5,5 vezes 5. Então, pessoal, vamos resolver aqui essa multiplicaçãozinha. Quanto é 5,5 vezes 5? Vamos fazer aqui, né, para a gente ter uma noção, né? 5,5 vezes 5, né? Vamos lá, 5 vezes 5, a gente vai ter 25. Vai 2. 5 vezes 5, 25 com 2, 27, né? E a vírgula fica aqui, né? Então a gente vai ter 27,5 vezes 10 potências com bases iguais, multiplicação de potências de bases iguais, a gente repete a base e soma os expoentes. Quanto é 3 mais 6? Vai dar 9, né? Então a gente vai ter esse valor. Como a gente quer o valor em notação científica, então a gente tem que deixar apenas uma casa decimal antes, né? Um inteiro antes da vírgula. Então a gente vai andar com a vírgula para cá, a gente vai ficar com 2,75 vezes 10. Como a gente andou para a esquerda, né? Como a gente deslocou a vírgula para a esquerda, a gente vai somar mais 1. Então a gente vai ter 2,75 vezes 10 elevado a 10, né? Então essa aqui será a quantidade de glóbulos vermelhos em todo o corpo de um adulto, né? Então essa aqui é a quantidade de glóbulos vermelhos. Então concluímos aqui então a correção da atividade, né?